Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha em Isaías capítulo 42. Logo de cara, o texto apresenta uma figura central, o meu servo. Os primeiros versículos, ali de 1 a 4, já dão um tom, né? Descrevem ele como alguém que Deus sustenta, que escolheu, que tem o Espírito, e a missão é levar justiça para o mundo todo. Mas o jeito de agir é que chama atenção. É sem barulho, como a gentileza, sabe? Não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Mesmo assim, ele não desiste até firmar justiça. Ok, vamos desvendar isso. Essa abordagem inicial, tão sutil, o que ela já nos diz? Pois é uma ótima pergunta, porque essa gentileza toda, ela ganha uma camada extra quando a gente vê quem está por trás dessa missão, ali nos versículos 5 a 7. É o próprio Deus Criador, né? Aquele que fez os céus, a terra, que dá a vida pra gente, e ele chama esse servo em justiça. Diz que ele vai ser uma aliança para o povo e luz para os gentios. A missão é libertadora mesmo. Abrir os olhos de quem não vê, tirar o pessoal da prisão, da escuridão. Quer dizer, a força da missão não está no jeito espalhafatoso do servo, mas na autoridade de quem mandou ele, né? Faz todo sentido. E essa autoridade fica ainda mais clara logo depois. Exatamente. Nos versículos 8 e 9, vem aquela afirmação assim super forte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Deus falando que não divide a glória dele com ninguém, nem com ídolo nenhum. E ele contrasta as coisas passadas, que já aconteceram, com as coisas novas que ele anuncia antes mesmo de surgirem. É uma afirmação de que só ele sabe, só ele controla, né? Prepara o terreno para o que vem aí. E essas coisas novas parece que conectam direto com o chamado que vem depois, né? Ali nos versículos 10 a 13. Um chamado para todo mundo cantar um novo cântico para o Senhor. Gente de todo lugar. Do mar, das ilhas, desertos, cidades. Mas aí olha que reviravolta na imagem de Deus. Aqui onde fica realmente interessante. Ele aparece como um guerreiro, poderoso, que desperta o seu zelo, que grita, que avança contra os inimigos. Poxa, como é que a gente junta isso, essa força toda, até meio violenta, com aquela gentileza do servo lá do começo? Essa mudança é um ponto crucial. Nos versículos 14 e 17, é como se Deus explicasse: Olha, eu fiquei quieto por muito tempo, me contive, mas agora chega. A comparação é muito forte, né? Ele diz que vai agir como uma mulher em trabalho de parto, com força, com urgência. E essa ação divina tem um poder imenso. Transforma a natureza, devasta montanhas, seca rios. Mas, olha que importante, também tem a promessa de guiar quem está perdido, os cegos, por caminhos que eles nem conheciam. Transforma a escuridão em luz. Então, tem dois lados aí. Tem o julgamento para quem confia em ídolo, esses vão se dar mal, vão se de vergonha, mas tem também essa promessa de guiar, de redimir. A ação de Deus é complexa. O foco volta para o povo, para Israel, né? Versículos 18 a 22. E aí vem um chamado, que soa até irônico. Surdos ouçam, cegos vejam. E logo depois, a pergunta que, nossa, que deixa a gente pensando: quem é cego senão o meu servo? Parece um jogo de palavras aqui. Como assim, servo? O mesmo termo usado para a figura ideal lá no início, agora descreve o povo que viu e ouviu tanta coisa, mas parece que não prestou atenção. Exatamente. Esse é o grande paradoxo do capítulo. O servo ideal, lá do começo, traz luz. Mas o servo aqui, que é Israel, é descrito como cego e surdo para o que Deus quer. Isso está nos versículos 19 e 20. Isso acontece mesmo Deus querendo engrandecer a sua lei, como diz o verso 21. Só que a realidade do povo é outra, é de sofrimento. Eles foram saqueados, presos, ninguém para resgatar. Verso 22. Então, o termo servo aqui parece que carrega as duas coisas: o ideal, talvez messiânico, e a realidade difícil, falha do povo escolhido. Entendi. E o capítulo termina explicando por que eles estão sofrendo assim. Isso, os versículos finais, 23 a 25, fecham essa questão. A pergunta é direta: quem deixou Israel ser saqueado? E a resposta também é clara: foi o próprio Senhor. Porque pecaram contra ele, não quiseram seguir os caminhos, a lei dele. A consequência foi essa: a ira de Deus, a violência da guerra caindo sobre eles.
E o mais triste, né, é que mesmo no meio disso tudo, o texto diz que eles não entenderam, não levaram a sério o porquê de tanta aflição. Há uma ligação direta entre desobedecer e sofrer as consequências, mas parece que eles continuavam cegos para isso. Puxa, isso deixa a gente com atenção no final, né? Para pensar mesmo. O capítulo começa com esse servo super gentil, persistente, buscando a justiça na manciota, digamos assim, versos 1 a 4. E depois tem Deus agindo como um guerreiro implacável, trazendo juízo, transformação radical, lá pelos versos 13 a 17. Como é que essas duas faces, a suavidade do servo e essa força avassaladora de Deus, como elas se encaixam na busca pela justiça que o capítulo descreve? O que essa dualidade toda sugere sobre como a justiça divina funciona e se manifesta no mundo? Fica aí a reflexão.